Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sábado da terceira semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 31 a 42. Vamos às leituras. Entretanto, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja vivia em paz. Ela se consolidava e caminhava no temor do Senhor e crescia em número com a assistência do Espírito Santo. Pedro, que passava por todo lugar, desceu certa vez para visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou um homem chamado Enéas que jazia no leito. Havia 8 anos, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te dá a cura. Levanta-te e arranja tu mesmo a cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os habitantes de Lida e da planície de Saron o viram e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas. Era notável pelas boas obras e pelas esmolas que dava. Ora, aconteceu que naqueles dias ela caiu doente e morreu. Depois de a terem lavado, puseram numa sala no andar de cima. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro lá estava, enviaram-lhe 2 homens para fazer-lhe este pedido: venha até nós sem demora. Pedro partiu imediatamente com eles. Logo que chegou, fizeram subir à sala de cima, onde todas as viúvas em pranto se juntaram em torno dele, mostrando-lhe as túnicas e as vestes que Dorcas fazia quando estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Depois de joelhos, rezou. Voltando-se depois para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-lhe a mão, Pedro a fez levantar-se. Chamando então os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isto foi conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, podemos ver que aqui a propagação do reino de Jesus Cristo está acontecendo, e agora na pessoa de Pedro, caminhando por todo lugar e fazendo com que 13 regiões, a Judéia, Samaria e a Galiléia, estivesse a igreja viva e consolidava a crença no Senhor Jesus, crescia o número de pessoas adeptas e o Espírito Santo estava sempre assistindo a essas pessoas. Assim como Pedro, passando por Lida, vendo aquele homem sentado de cama, falou em nome de Jesus e ele foi curado, acreditando firmemente na palavra do Senhor. E ele se levantou imediatamente e pôs-se a arrumar a cama. Com a ação do Espírito Santo, a força que a palavra tem, Pedro fez essa cura em nome de Jesus. E todos acreditaram e se converteram por essa cura, pela presença de Pedro, estando ali com eles. E os outros de Tabita, que fizeram chamar Pedro para poder curar Tabita em Jope, sabendo dele, a presença que ele estava lá, resolveu chamá-lo. E ele imediatamente se atendeu, levando assim o amor de Jesus Cristo por tudo que a Tabita fez e fazia, por ser discípula e notável as boas obras que ela fazia, e também ser uma serva de Deus. Pedro foi e viu com que as pessoas estavam tristes, mas pediu para que todos saíssem e falou em nome de Jesus para que ela se levantasse também. E ela ressuscitou.
ressurreição, ressurreição de Tabita é importante para nós sabermos que o Senhor sempre está com os apóstolos, fazendo milagres e prodígios. E todos reconheceram que esse milagre era importante para a igreja e creram no Senhor. A atitude de Pedro, usando a palavra para poder curar, usando a força do Espírito Santo que está com ele, é sim do ensinamento que Jesus Cristo passou para eles. E eles, acreditando sempre nisso, fazem milagres e prodígios, espalhando sim o amor de Jesus Cristo e a sua palavra e seus ensinamentos. Assim como no Evangelho de hoje, Cristo vê que os discípulos estão meio que duvidosos a respeito da carne, da palavra e do Espírito que vivifica. Ele fala com eles, advertindo a sua incredulidade. Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então, aqueles que acreditaram, aqueles que permaneceram fiéis a Ele, ficaram com Ele, e os outros se afastaram. Mas sim, esses dignos de estarem com Cristo, que realmente receberam esse poder do Espírito Santo e o poder da palavra que Jesus dá, a força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje. Que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça cada vez mais em nossa caminhada. Fiquem com Deus e até amanhã com mais Primeiras Leituras.